Olá, eu me chamo Edinara Rebelo de Souza e, juntamente com minha colega Cristina Silvano Wending, estaremos aqui comentando um pouco mais sobre o nosso projeto de ensino, o nosso PE. Olá, eu me chamo Cristina Silvano Wending, estou aqui hoje para apresentar o meu PE, meu projeto de ensino, juntamente com a minha colega Edinara, que me auxiliou e a gente se ajudou em todo esse processo fazendo o nosso artigo, o nosso estudo. E a gente teve como tema a ludicidade como metodologia de ensino para alunos com distúrbio de aprendizagem nos anos iniciais. Então, por que a gente resolveu, trazer esse tema para o nosso projeto de ensino? Porque durante todos os 4 anos da faculdade, a gente estudou muito em cima da ludicidade, o quanto ela era importante. A gente escutou em todos os livros, a gente leu quase em todas as matérias a importância da ludicidade, principalmente para as crianças, anos iniciais e etc. A ludicidade, além de ajudar crianças, ela também é capaz de ajudar adulto, bebê, na velhice, enfim. Só que nosso enfoque foi no ensino nos anos iniciais e com crianças que possuem distúrbios. E a gente trouxe aqui para o nosso projeto de ensino, a gente resolveu trabalhar as 3 principais distúrbios ali neurológicos, que são dados assim, que são o distúrbio da leitura, o distúrbio da descalculia e o distúrbio da expressão escrita, ou seja, a disgrafia. A gente se aprofundou em cada uma delas, falou um pouco de cada uma e falamos também quanto a ludicidade é capaz de ajudar crianças que possuem esse tipo de distúrbio. Justificativa. Deve-se notar que vivemos em um mundo onde há muito preconceito e bullying nas escolas, e que muitas vezes alguns alunos apresentam dificuldades para entender ou compreender, aprender e entender, compreender um determinado assunto. Sendo assim, que muitas pessoas confundem-os como aluno burro, mas na verdade pode estar associado a problemas neurológicos que os alunos enfrentam a aprender um determinado assunto. Nesse sentido, é importante ressaltar a importância de professores comprometidos com seus alunos e que reconheçam que certas dificuldades podem estar atreladas a certos distúrbios. E uma das melhores formas de trabalhar essa questão é através do lúdico, principalmente nos primeiros anos, além de destacar a principal diferença entre distúrbio de aprendizagem e dificuldade. Então, com esse nosso trabalho, a gente veio aqui destacar um pouquinho, relatar um pouquinho o que são os distúrbios, a principal diferença entre distúrbios e dificuldade de aprendizagem, e relatar que às vezes muita criança sofre uma pressão por não compreender um determinado assunto, existe uma dificuldade em si e que realmente pode estar ligado a um distúrbio, não só uma dificuldade, mas sim um distúrbio, algo neurológico. Objetivos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os objetivos, algo que a gente queria alcançar dentro do nosso trabalho. Descrever a real importância da ludicidade na educação infantil, dando destaque para crianças portadores de distúrbios de aprendizagem. Refletir sobre o quão é importante a ação do professor como mediador dos jogos e brincadeiras, principalmente em casos em que o aluno tem algum distúrbio. Compreender que brincar na escola não é o mesmo que brincar em outros locais. Comparar as diferenças entre distúrbios de aprendizagens e dificuldades de aprendizagem. Identificar o que são distúrbios. Então, é como eu já mencionei, a gente veio dentro do nosso trabalho entender um pouco mais sobre o que são distúrbios, como podemos trabalhar de uma forma lúdica crianças que obtenham algum distúrbio e principalmente envolvendo a ludicidade, já que a ludicidade está sempre presente, principalmente nos anos iniciais, que é o nosso foco, distúrbios nos anos iniciais, a gente veio trazendo algumas brincadeiras, algumas dinâmicas que poderiam ser usadas com as crianças com distúrbios nos primeiros anos iniciais, no caso dos anos iniciais de escolarização. Agora a gente vai continuar com a nossa introdução aqui. Então, de maneira geral, nesse trabalho a gente busca mostrar a importância que a ludicidade tem no âmbito escolar, dando um enfoque ainda maior para a importância da ludicidade quando se tem alunos dentro da sala de aula que possuem algum tipo de distúrbio, entre eles aqueles 3 que eu comentei lá no começo.
Então, vamos lá. A gente buscou abranger no trabalho, em todo o trabalho, as seguintes questões. Qual a real importância da ludicidade na educação infantil? Qual o papel do professor na ludicidade? O que são distúrbios? E qual a diferença entre dificuldade de aprendizagem e distúrbio de aprendizagem? Então, daí, trabalhando essas questões que a gente trouxe, que foram o norte do nosso trabalho, a gente também vai elencar aqui os principais distúrbios existentes na aprendizagem e que foram citados no nosso artigo, que foram o distúrbio da leitura, que é dado por problemas no reconhecimento preciso ou frente de palavras, tanto na decodificação quanto na soletração. Esse é o distúrbio de leitura. Depois a gente vai também falar sobre o distúrbio da descalculia, a dificuldade do aluno de aprender qualquer coisa relacionada a números. E depois também, por último, a gente vai ter o distúrbio de expressão escrita, disgrafia, dificuldade com a ortografia, gramática, pontuação, clareza. Então, continuando aqui e iniciando a nossa fundamentação teórica, o lúdico como fonte de aprendizagem. Aí vocês podem acompanhar no slide que vai ter aqui. O brinquedo é como uma essência na vida, na infância. E seu uso na educação infantil é de suma importância, pois ele consegue proporcionar uma aprendizagem mais prazerosa e interativa, onde a criança brinca e aprende ao mesmo tempo. Como a gente já sabe, né, a ludicidade é a forma mais simples e natural que o ser humano pode ter para aprender, independente de onde ele vive, independente de faixa etária, enfim. A ludicidade é capaz de facilitar muito mais a aprendizagem, ajuda no desenvolvimento pessoal, social e também cultural. Por isso que o lúdico é dado como tão importante. Ele é capaz de proporcionar atividades, aprendizagem em momentos que nenhuma outra atividade seria capaz. Agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre os distúrbios. Estudar sobre os distúrbios de aprendizagem permite que os professores, os profissionais que atuam dentro da educação, compreender a sua importância e a necessidade de um atendimento educacional especializado para esse público, por causa desses alunos que são portadores de distúrbios, bem como possíveis intervenções que os professores podem realizar para garantir que a inclusão desses alunos em sala de aula, que eles consigam incluir esses alunos com distúrbios dentro da sala de aula. Então, distúrbios de aprendizagem são transtornos que podem ser compreendidos como problemas de ordem neurológica que agem na forma de como o cérebro recebe e organiza essas informações. Então, pessoas que são portadoras desse distúrbio apresentam alterações no seu funcionamento cerebral, caso é algo neurológico, onde os mesmos impedem que eles consigam aprender determinados conteúdos de forma correta, como, por exemplo, falar, escrever, ler, matemática e entre outros. São normalmente identificados nas fases iniciais de escolarização, por isso é natural que os pais, ao observar o mau rendimento escolar da criança, venham se perguntar, é possível que meu filho sofra algum distúrbio? Mas antes de definir qualquer coisa, deve refletir que nem toda criança que tem uma dificuldade está relacionada a um distúrbio. Bom, é que nem está aqui no texto. Antes de tentar definir qualquer comportamento, é importante perceber que nem toda criança que apresenta essas características sofre um transtorno. Então, é como eu falei, às vezes a dificuldade pode vir de coisas do cotidiano da criança. Às vezes ela tem dificuldade, que está relacionada, às vezes, aos fatos, não tá tendo um momento, não tá legal, não tá conseguindo se desenvolver, mas que depois ela vai conseguir, é só uma fase momentânea. Então, a falta, às vezes, de motivação para aprender os conteúdos, ou, às vezes, a apresentação de resultados muito abaixo das expectativas, pode ser resultado de questões natural, emocional, cognitiva. Então, segundo Oliveira, ele destaca que a disfunção
disfunção neurológica é a característica essencial que diferencia crianças com distúrbio de aprendizagem daquelas com dificuldades da aprendizagem. No caso, o que ele menciona? Que o termo dificuldade de aprendizagem tem o foco no indivíduo, que não responde, no caso, ao desenvolvimento que ele poderia, que ele tivesse, sabe? Que a gente esperava dele. Compreende que uma pessoa que tem dificuldade de aprendizagem é uma pessoa normal, que a gente já comentei até, que em determinado momento não mostrou compreender determinado assunto, porém pode compreender em qualquer outro momento. Segundo Floriani, ele apresenta 3 tipos de distúrbios específicos de aprendizagem, que são o distúrbio com prejuízo na leitura, o distúrbio com prejuízo na matemática e o distúrbio com prejuízo na expressão escrita. Vale ressaltar que a gente escolheu esses 3 para falar, mas, tem muitos outros distúrbios presentes dentro das escolas, como hiperatividade, déficit de atenção, enfim. Mas a gente gostaria mais de falar sobre esses 3. Distúrbio da leitura, mais conhecida popularmente como dislexia. É caracterizada por problemas no reconhecimento preciso ou fluente das palavras, bem como na decodificação e soletração. Ela é considerada um distúrbio genético, às vezes por razões ainda não totalmente esclarecidas, claras. O cérebro, então, ele luta para montar letras, criar as palavras, no qual não conecta diretamente aos sons e às sílabas. Ele vai tentar ler, mas não liga uma sílaba ao som assim que ela transmite. Desses sinais, destacam-se a troca de letras nas quais possuem sons parecidos, como F e V, B e P, D e T. Erros constantes em ortografia, não conseguir distinguir letras e sons e fala prejudicada. Então, uma criança com dislexia normalmente exibe esses sinais que eu mencionei agora. Quando ela apresenta mais ainda essa dificuldade, esse distúrbio, na verdade, quando ela começa a aprender a ler. Mas leva algum tempo, na verdade, até que a condição, pode ser diagnosticada definitivamente. Porque, querido ou não, quando a criança está na fase ali de alfabetização, é normal que algumas crianças leiam mal as frases, as letras, mas vale ressaltar que se esses sintomas prolongarem durante o ano letivo em si, vale ressaltar que ela pode estar obtendo algum distúrbio de leitura. Ressalta-se que o papel do professor é extremamente importante, pois ele poderá observar tal dificuldade apresentada pelo aluno quanto antes for percebida. Antes, o tratamento pode ser indicado e, consequentemente, o problema minimizado. O processo de tratamento dado diagnóstico de dislexia envolve a estimulação, memorização e a associação. Então, assim, depois que o professor percebe que aquela criança não está se desenvolvendo bem ali na leitura, que ela não consegue obter, associar as palavras aos sons, é importante, então, que ele vá conversar com os pais desses alunos e depois, realmente, se obtiver algum distúrbio ser confirmado, o aluno, então, ele é encaminhado a um psicólogo com formação em psicopedagogia ou psicologia escolar para que se identifique com maior facilidade. No caso, também são encaminhados aos fonoaudiólogos que ajudam, na fala para ele poder se desenvolver melhor. Além de uma série de exercícios, jogos e brincadeiras que auxiliam e estimulam, no caso, a criança a conseguir poder ler e escrever com maior facilidade, ela poder associar através desses jogos, na verdade, ela poder associar as letras aos sons. Distúrbio da descalculia. É a dificuldade que o aluno tem de aprender qualquer coisa que esteja direta ou indiretamente relacionada às questões numéricas, como, por exemplo, como problemas, aplicações e conceitos matemáticos, assim. Envolve uma fraqueza em determinada rede cerebral, o que torna a ativação menos necessária. Sendo assim, como resultado, ela dificulta a compreensão,
a lembrança e a reflexão sobre o universo matemático. Os portadores desses distúrbios não identificam os 4 sinais de operação, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. Eles não conseguem entender os enunciados dos problemas, não entendem sequências lógicas e entre outros. Vale ressaltar também que, em alguns casos, eles são até capazes de entender a lógica, mas colocar em prática aquela conta, aquilo ali, para eles é como se fosse um obstáculo muito significativo, muito grande. Segundo fontes, não é relacionada à ausência de habilidades matemáticas básicas, como contagem, e sim na forma com que a criança associa essas habilidades com o mundo que o cerca. Então, ressalta-se que a comparação é muito esse distúrbio é muito difícil de ser caracterizado, porque tem muitas pessoas que têm dificuldades, né, que tem um déficit assim para conseguir aprender a matemática, mas sim pode estar relacionado a um distúrbio. Ressalta-se então que esse distúrbio em específico, comparados aos demais, é o menos mencionado, sendo assim, no caso, o professor é essencial para analisar o aluno, e que o aluno, no caso, possa vir algum distúrbio. Então, também vale ressaltar que nesse distúrbio o professor é extremamente importante para ele poder realmente perceber se o seu aluno possui esse distúrbio de descalculia ou não. E se ele obtiver, né, como já foi mencionado no anterior, poder conversar com seus pais para poder encaminhar para realmente perceber se é só uma dificuldade ou é um distúrbio e levar essa criança a um profissional especializado para que então ela consiga se desenvolver e aprender o mundo da matemática. Agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre os distúrbios da expressão escrita. O distúrbio da expressão escrita, também conhecido como disgrafia, conhecido como letra feia ou desortografia, amontoado de letras para esconder erros gráficos. Ela pode ser caracterizada por uma dificuldade maior em ortografia, gramática, pontuação, clareza e organização do texto. Vale ressaltar que a disgrafia e a desortografia são diferentes entre si e que cada uma possui as suas características. A disgrafia está ligada à questão motora, na qual nem as próprias crianças nem o público conseguem entender o que escrevem. No caso, a disgrafia ela afeta o desenvolvimento de linguagem escrita na criança, ela não consegue escrever corretamente. É considerado disgrafia toda aquela criança que obtém uma escrita defeituosa, né? Uma escrita bem feia, bem desproporcional. Essas questões, no caso, se tornam mais óbvias quando se referem à grafia e o traçado. Sendo assim, uma pessoa com disgrafia normalmente terá uma mal escrita. É como na imagem aqui que vocês podem perceber, ó. Ela não consegue vir em linha reta, a letra às vezes é bem difícil de entender o que escreve, e às vezes nem ela mesma consegue entender o que ela escreve. Ferreira afirma que crianças com disgrafia possuem suas letras num formato irregular e disforme, com rasuras e traços pouco precisos. Ele menciona que há uma dificuldade de discriminação e de desenho das letras em um determinado espaço, de cada letra de uma sílaba, da sílaba dentro das palavras e das palavras dentro da linha. Sendo assim, as letras ficam irregulares e todo o texto fica comprometido. É que nem eu mencionei aqui, ó, pode perceber nessa imagem que todo o texto em si está comprometido, pois as palavras se juntam, não dá para entender realmente o que ele quis transmitir com esse texto. Já a desortografia se caracteriza pela incapacidade de transcrever corretamente a linguagem. Ela se difere da disgrafia, pois está relacionada a uma deficiência que afeta as aptidões da escrita. Em outras palavras, ela é considerada uma dificuldade centrada na estruturação, organização e produção dos textos escritos. Crianças, no caso, que obtenham esse distúrbio, apresentam um vocabulário pobre, curto, e às vezes um texto escrito por alguém com desortografia tem uma série de erros que são cometidos repetitivamente. No caso, ele repete, sabe, toda a vida o mesmo erro.
Segundo Oliveira, os erros mais frequentes desses distúrbios são a troca de letras, que parecem sonoramente como faca e vaca, porta e borta, junções como no dia seguinte, sairei e mais tarde. Destaca-se também que eles omitem letra das palavras, esquecem sinais, substituem símbolos, sons confusos, como C, S, Z, B, P e G, e M e N. E aplicam também regras gramaticais incorretamente. Vão lá e começam a aplicar regras que às vezes não tem significação, não tem nenhum significado, fica um texto todo bem mal feito e a pessoa também não consegue entender o que ela quis transmitir com aquilo. As recomendações de diagnóstico e tratamento para desortografia podem ser feitas por um fonoaudiólogo, mas também é essencial a supervisão próxima de um psicopedagogo. Já a disgrafia pode ser tratada com um psicomotricista ou mesmo um fonoaudiólogo, dependendo do seu nível de especialização na área, em que poderá diagnosticar e tratar esse distúrbio. Então, como a gente já mencionou nos outros distúrbios, esse também é importantíssimo que o professor esteja sempre atento, vendo o desenvolvimento dos seus alunos, percebendo se realmente é os alunos que não estão conseguindo aprender, ou se é a sua própria didática que não está fazendo efeito. Então, ele tem que ser autorreflexivo, ver se realmente a sua forma de ensinar está dando certo, ou se realmente a criança possui uma dificuldade, que ela não aprende num dia, mas no outro dia ela vem melhor para a escola, ela consegue aprender, ou está relacionado a um distúrbio, né, algo neurológico. Falando um pouquinho ainda mais sobre a desortografia, eu ressalto que ela pode vir isoladamente, né, ou vir acompanhada da dislexia, que a dislexia, como eu já mencionei, era a dificuldade de ler. Porque pessoas com dislexia têm desortografia. Pessoas que não conseguem ler corretamente também não vão conseguir transcrever corretamente. E os professores são sempre os primeiros a notar esses tipos de distúrbios, né, que podem haver, que podem ter com os seus alunos. Então, é muito importante que eles estejam sempre conscientes, com atenção para perceber realmente se os alunos estão bem, se é só uma dificuldade ou está realmente relacionado a um distúrbio. Então, a gente vai continuar agora com nossa fundamentação teórica no tópico formas de trabalhar a ludicidade nos distúrbios de aprendizagem. Então, aqui a gente só trouxe uma brincadeira de cada distúrbio que a gente pode trabalhar. Porém, no nosso trabalho completo, a gente se aprofundou mais, a gente botou 3 brincadeiras de cada uma, então eu vou dar uma lida aqui para ser mais completo. Vamos fazer uma breve introdução. Jogos e brincadeiras são grandes aliados para uma aprendizagem mais significativa, ainda mais em casos com que as crianças possuem algum distúrbio, que é o nosso caso aqui que a gente está trabalhando, pois elas absorvem o conteúdo de uma forma mais prazerosa, trazendo conhecimento mais amplo e eficaz. Por esses motivos, teve-se como objetivo trazer algumas brincadeiras e jogos onde seja possível trabalhar de forma lúdica com as crianças que tenham distúrbio de aprendizagem, tendo como foco a dislexia, disgrafia e a descalculia. Então, a gente vai começar com a dislexia, que é o distúrbio que faz ter dificuldade nas palavras, né? Então, os jogos lúdicos mais indicados para elas são a forca, o jogo de rima e o caça-palavra. A forca tem como princípio adivinhar a palavra em um determinado espaço, de letra em letra, além de despertar nas crianças muitas risadas e fazê-las pensar, faz ela perceber a composição das palavras. Depois, a gente tem o jogo de rima. Permite que as crianças reconheçam os fonemas das palavras, pois elas precisam buscar as rimas. Dessa forma, estão estimulando a criatividade e enriquecendo o vocabulário. E por último, caça-palavra. Atividade simples, mas com um ótimo estímulo para crianças dieléticas. A propósito, ela traz um reconhecimento das letras, sílabas e, por fim, as palavras.
Agora falando da descalculia, que a descalculia é um distúrbio que envolve a dificuldade de conceituar e realizar matemáticas. E a gente vai se destacar algumas atividades lúdicas que podem ser empregadas para trabalhar com ela. O dominó, jogo de cartas, contar enquanto passeia. O dominó, como conhecido, é um jogo fácil e é capaz de estar ajudando as crianças a associarem os números, além de praticar a adição e subtração. Jogos de cartas, basicamente em todos os jogos de cartas, podem estar ajudando a treinar as ideias diferentes nas crianças, como, por exemplo, formar grupos com o mesmo número, encontrar combinações de números e até mesmo estar colocando as cartas em ordem. Então, agora continuando aqui com a nossa metodologia. A nossa pesquisa caracteriza-se em uma pesquisa qualitativa com caráter bibliográfico, considerando que o tema proposto foi feito a partir de teóricas publicadas em sites, livros e teses. Toda a pesquisa se deu em publicações reconhecidas e autores renomeados como Almeida, Floriani, Oliveira, Stelk e entre outros. Muitas dessas fontes foram utilizadas de livros didáticos da graduação em pedagogia. Então, além todos esses autores e sites e, enfim, tudo que ajudou a gente a conseguir fazer esse trabalho, a gente teve as nossas experiências vividas em sala de aula, durante com a nossa tutora, que teve explicações, que nos mostrou os autores, que nos ensinou sobre os livros, as matérias, enfim. A gente não teve, infelizmente, muito acesso às escolas durante nossos estágios por causa do Covid-19. A gente passou por uma pandemia, então não foi possível a gente estar presente na sala de aulas. A gente conseguiu apenas fazer o nosso último estágio em escola da gestão, então a gente não teve muito acesso a isso. Porém, com muito estudo, como eu já falei, com muita pesquisa, a gente conseguiu se aprofundar ainda mais e ver a real importância da ludicidade para essas crianças. A gente viu quanto realmente ela consegue ser importante. É uma palavra pequena por tanto de informações que ela é capaz de trazer. Todo o processo de pesquisas, leituras, análises e conhecimentos já existentes sobre os temas abordados, esse trabalho acadêmico nos rendeu essa produção textual, a qual é o início de uma busca incessante pelas melhores ferramentas e práticas pedagógicas que irão nos contribuir de forma significativa para o processo de ensino-aprendizagem nos anos iniciais, com crianças que possuem distúrbios. Então é isso. A gente teve como base a nossa pesquisa de caráter bibliográfico, além também das nossas vivências aí em sala de aula com a nossa professora, de forma virtual. Considerações finais. Com todos os estudos realizados, foi possível notar ainda mais sobre a extrema importância da ludicidade na vida de uma criança que possui algum distúrbio, podendo também acrescentar sobre o papel fundamental que o professor deve ter nesse meio. Ressalta-se que o trabalho busca dar maior visibilidade aos distúrbios de aprendizagem no âmbito escolar e vai viabilizar a prática dos professores que sofrem por seus alunos não conseguirem alcançar os seus objetivos propostos durante o ano letivo. Certamente essa pesquisa abre espaço para que outros acadêmicos possam compreender e se aprofundar ainda mais sobre os distúrbios de aprendizagem nos anos iniciais, principalmente as metodologias que devem ser adequadas para as crianças, além de contribuir para que os alunos tenham realmente uma educação de qualidade e que lhes permita aprender de fato e de forma correta. Então, fazendo uma breve reflexão de todo o nosso trabalho, a gente quis dentro dele ressaltar o que era a diferença entre dificuldade e distúrbio, falar um pouquinho sobre os distúrbios específicos de aprendizagem e ressaltar principalmente que o professor deve estar sempre presente, que seja sempre atencioso, para que consiga perceber se o seu aluno possui uma dificuldade ou um distúrbio, e que através de simples brincadeiras, principalmente como a gente trabalhou nos anos iniciais do nosso PE, a gente deu mais enfoque nisso, que determinadas brincadeiras que sejam simples, mas que uma pessoa que tem uma dificuldade ou um distúrbio um pouco mais ainda, através de uma brincadeira,
pessoas, crianças com distúrbios, eles vão conseguir compreender de uma forma mais eficaz, mais clara e que conseguirá atingir o objetivo proposto pelo professor, que era o aluno aprender determinado conteúdo. Então, é muito importante que o professor esteja sempre presente, esteja sempre em aula e examine bem as suas metodologias e os seus alunos, e desenvolvimento dos seus alunos. Depois aqui a gente tem as referências, o link de apresentação que vai ser anexado depois de postado, e a gente termina o nosso trabalho com uma frase. Se uma criança não aprende do jeito que ensinamos, temos que ensiná-la do jeito que ela aprenda. Ignácio Estrada. E esse foi o nosso PE, nosso projeto de ensino. Espero que vocês tenham gostado.